Fala pessoal, sou o Igor aqui do Construindo e nesse vídeo eu vou tentar tirar uma dúvida, talvez essa seja a dúvida que mais me perguntaram até hoje em relação à engenharia, tá? Mais especificamente à engenharia estrutural, né? Que é como o isopor pode deixar uma laje mais forte, tá? Em termos técnicos, como o isopor pode deixar uma laje mais resistente. Na verdade, o nome técnico do isopor é EPS, tá? No campo de engenharia a gente chama de EPS, que é uma sigla que vem do inglês que significa Expanded Polystyrene, ou, em português, poliestireno expandido. Isopor é só um nome comercial, assim como lá nos Estados Unidos eles usam um nome comercial que chama Styrofoam. Aqui no Brasil a gente utiliza o isopor. Tá? Então toda vez que eu falar bloco de EPS, vocês já sabem que é aquele bloco de isopor, ok? O bloco de EPS ele atua de duas formas para dar mais resistência no elemento estrutural, na laje, por exemplo. Primeiramente, e de forma até mais óbvia, mais fácil de entender, ele reduz o peso do elemento estrutural. Quando você aplica o bloco de isopor, você reduz o volume de concreto na estrutura, né? E isso faz o elemento estrutural ficar mais leve. A segunda forma e até aí você já deve ter pensado, mas se ele tira material, como é que consegue ganhar resistência? Tá? É justamente isso que ele faz. Na verdade, ele não tira o material, ele redistribui o material de uma forma que o material fique melhor aplicado, tá? Onde o material atue de forma melhor, de forma mais resistente. Uma forma bem intuitiva de entender como isso funciona, talvez o exemplo mais simples seria uma régua. Tá? Uma régua comum, vocês podem ver aqui. Tá? Quando você pega uma régua e tenta fletir a régua, fazer um esforço, você faz isso aqui com ela. Tá vendo como ela pode fletir facilmente? Essa aqui, no caso, é uma régua de alumínio. Tá? Agora, quando você vira a régua dessa forma e tenta fletir, tá? É muito mais difícil, ok? Então, é com esse princípio de engenharia estrutural que os blocos de EPS trabalham. Tá? E como é que isso funciona? Primeiramente, é preciso entender como são classificados os esforços na engenharia estrutural. Tá? Existem alguns tipos de esforços mais importantes. Vou pegar aqui um outro exemplo, que seria uma viga modelo de espuma, ok? E o que eu vou fazer com essa viga? Tá? Na verdade, primeiramente, o que é uma viga? Uma viga é um elemento estrutural horizontal, tá? Como seria uma régua, que recebe esforços, basicamente esforços perpendiculares ao eixo longitudinal, tá? De forma bem simplificada. Uma viga é um elemento estrutural horizontal, enquanto um pilar é um elemento estrutural vertical, certo? Então aqui eu vou pegar um modelo que a gente utiliza muitas vezes nas aulas de engenharia, que é uma viga de espuma, tá? E para vocês entenderem como os esforços atuam numa viga. A gente vai falar de viga primeiro, depois a gente vai passar isso para uma laje, tá ok? Então, primeiramente, os esforços básicos que ocorrem no elemento estrutural são basicamente tração. A tração seria o ato de puxar ou esticar, tá? o elemento estrutural. A compressão seria o ato de apertar, tá? O esforço que aperta o elemento estrutural, ok? A flexão, que esse é o mais importante que a gente vai falar, a flexão é isso aqui, ó, o momento fletor, ok? É o que faz isso aqui com um elemento estrutural, tá? Isso é a flexão, tá? O esforço de flexão. Tem ainda alguns outros que não vão ser tão importantes para essa explicação, mas também influenciam, que momento torsor, faria isso com um elemento estrutural, e ainda o cortante, que é um pouco mais difícil de demonstrar, mas seria algo tentando cortar a viga aqui, tá? Então, é o seguinte, eu desenhei aqui algumas linhas nessa espuma, tá? Vou tentar enquadrar aqui para vocês verem. Qual que é a grande importância do momento fletor no cálculo de um elemento estrutural? Você primeiramente precisa entender, se a gente tem um momento, nesse caso aqui a gente vai falar de um momento positivo, quando você flexiona, você vai fazer assim, olha os quadrados de cima, tá? Esses quadrados aqui de cima, e compare com os quadrados de baixo. Você vai ver que os quadrados de cima, eles reduzem o tamanho deles, enquanto os quadrados de baixo aumentam o tamanho deles. Na verdade, a gente consegue converter o momento fletor em tração e compressão, ok? Você pode perceber, veja se você consegue ver isso de forma até intuitiva, que quando você faz isso numa viga, a parte de cima, olha essa linha do meio aqui, a parte de cima, a parte acima dessa linha, comprime,
tá? Enquanto a parte de baixo ela traciona. Lógico, se você inverter o momento, a lógica também é invertida. Tá? Então, na verdade, o momento fletor a gente consegue converter ele em tração e compressão. Dentro da engenharia estrutural, a gente tem uma disciplina que se chama resistência dos materiais. Ok? E dentro da resistência dos materiais, a gente tenta entender a forma de trabalhar com os esforços e com a resistência dos materiais, como o próprio nome da ciência já diz. Então, uma propriedade importante de um elemento estrutural se chama momento de inércia. O que é o momento de inércia? O momento de inércia ele diz respeito à seção transversal. Se você olhar essa viga aqui, ele tem uma seção transversal retangular, ok? Isso aqui seria a seção transversal retangular. Esse tipo de seção transversal é muito comum em estruturas de concreto armado moldado em loco. Tá? Então, quando você faz uma viga, você geralmente faz uma viga de seção transversal retangular. Tá? Então, por aquele princípio que eu tinha falado da flexão, que eu peguei a régua e fiz assim, tá? E fiz assim, consegui dobrar bem facinho a régua, e assim já foi um pouco mais difícil, né? No caso da régua, bem mais difícil. No caso da viga, eu posso dizer um pouco mais difícil assim do que assim, tá? Então, a gente já pega a primeira parte desse princípio de momento de inércia, que a gente consegue deduzir que o momento de inércia da seção transversal retangular, quando ele está em pé, é maior do que o momento de inércia quando ela está deitada, tá? Então, como é que funciona isso? Nesse desenho que eu fiz aqui da viga, você pode ver que tem essa linha do meio aqui. Essa linha do meio, na engenharia estrutural, a gente chama ela de linha neutra. E nem sempre ela fica no meio. Nesse caso, como é um elemento prismático, tá? Um elemento retangular, e se os esforços atuantes forem simétricos, a gente pode afirmar que essa linha neutra provavelmente está no centro, coincide com o centro de gravidade da peça, ok? O que acontece? Se a gente pegar e desenhar essa linha neutra aqui na seção transversal, a gente vai entender que, nesse princípio de momento de inércia, quanto mais afastado o material estiver da linha neutra, tá? Mais resistente é a peça, mais resistente é o elemento estrutural, ok? Por que isso chama linha neutra? Certo? Por que essa linha do meio chama linha neutra? Justamente porque quando você faz assim, ó, né, os esforços máximos de compressão estão nesse bordo de cima, na borda superior da viga. Os esforços máximos de tração estão nessa borda inferior da viga, certo? E no meio, aqui onde está a linha neutra, é onde os esforços são nulos, os esforços são igual a zero. Tá? Nesse ponto não tem esforço de flexão, ou seja, de tração e compressão, ok? Então por isso ela é chamada linha neutra, porque os esforços nessa linha, os esforços são zero, ok? Então ele sai de um esforço de tração máximo, vai subindo até chegar a zero esforço de tração, e quando chega aqui em cima, daqui para cima, ele vai variando até um esforço máximo de compressão. Então esse é o princípio da flexão. Então quando a gente voltar aqui para a seção transversal, a gente vai entender que quanto mais afastado tiver o material da seção transversal, mais resistente. Por quê? Porque isso cria um braço de alavanca resistente muito maior. Tá? Então, o que significa que esse material no centro, ele resiste pouco. Enquanto os materiais mais nas bordas, ele resiste bastante aos esforços. Falando isso, então, para vocês entenderem mais uma coisa, uma seção transversal ideal, tá, resistente, que teria menos material, uma seção transversal que seria mais eficiente, tá, ou seja, teria menos material e mais resistência, tá, esse seria o conceito de eficiência num elemento estrutural. Como é que ela seria? Ela teria apenas as partes de cima e de baixo, tá, de material. Como o material não pode ficar flutuando, seria algo mais ou menos assim. Como o material não pode ficar flutuando, geralmente você tem algum elemento ligando os dois. Tá? Aí que entra a seção I. A seção I é a seção, não posso dizer a seção teórica, talvez a seção prática, mais resistente nos elementos estruturais. Então eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem.
Tá vendo aqui? Essa imagem é de uma seção I. Tá? A seção I ela é muito comum em estruturas metálicas. Por que ela é mais comum em estruturas metálicas do que em estruturas de concreto? Porque o aço ele é um material extremamente nobre. Tá? Quando eu digo nobre, é um material de fabricação mais complexa e, consequentemente, um material muito mais caro. Tá? O concreto já não é um material tão nobre, é um material mais barato. Tá? As grandes diferenças entre o concreto e o aço é que o aço ele é um material que é muito resistente tanto à tração quanto à compressão, enquanto o concreto ele é muito resistente à compressão e pouco resistente à tração. Tá? Isso é mais ou menos em torno de 10%. Então, o concreto, a resistência de tração do concreto é mais ou menos 10% da resistência de compressão. Daí a gente começa a entender o porquê das estruturas em concreto armado. Então, o aço ele é um material muito nobre e, consequentemente, um material muito caro, tá? Enquanto o concreto já é um material menos nobre e de menor custo. Então, quando você mistura os dois, ou você faz o que a gente chama de estrutura mista, com dois materiais, uma estrutura bicomponente, você tira a vantagem dos dois materiais. No concreto armado, o que se faz? Nós utilizamos o concreto na seção comprimida, onde o concreto é bem resistente, ok? E a gente utiliza aço na seção tracionada, tá? Na verdade, a gente usa os dois materiais nos dois, mas isso é uma coisa um pouco mais complexa de explicar, não vou explicar aqui. Mas, no geral, a seção resistente, tá? Ou quando é comprimido, a gente utiliza bastante concreto. Tá? E quando é tracionado, a gente utiliza mais aço, e por isso do concreto armado. Tá? Vamos dizer, a tecnologia construtiva que é o concreto armado. Se a gente tem uma seção I com maior quantidade de material na parte superior e na parte inferior e uma alma ligando essas duas seções, analogamente a isso, se a gente pensar que a gente vai utilizar uma estrutura mista, ou seja, de concreto e aço, a gente pode pensar então uma seção T, né? Onde tem bastante concreto em cima, né? Quando o momento for positivo, tem bastante concreto em cima e pouco concreto embaixo. E nessa parte de baixo que tem pouco concreto, você coloca barras de aço, que são mais resistentes à tração. Ok? Então, a parte conclusiva disso tudo, para que serve o bloco de EPS? Para dar o formato T na viga ou na laje. No caso da laje, você junta várias vigas T, né? Você coloca ali a viga T, você junta várias vigas T e forma uma laje. A parte de cima, que a gente chama de mesa, ela tem mais concreto, enquanto a parte de baixo ela tem mais aço. E o bloco de EPS ele serve apenas de forma, para conferir uma forma de T a uma laje. O que quer dizer que, se eu tirar o bloco de EPS, não vai fazer diferença nenhuma do ponto de vista estrutural, pode até fazer diferença do ponto de vista de isolamento termoacústico, mas do ponto de vista estrutural não vai fazer diferença nenhuma. Você pode tirar o bloco de EPS, porque o bloco de EPS, na verdade, ele não tem resistência estrutural nenhuma. Tá? Ele só serve para dar o formato de T, né, para aumentar o momento de inércia de uma laje ou de uma viga. Então, a gente pode concluir que o bloco de EPS de isopor ou a lajota cerâmica, aquele modelo que era mais utilizado antigamente, aquele bloco cerâmico, é a mesma coisa, porque o bloco cerâmico também não tem função estrutural, é só uma função de reduzir o peso, apesar de ser um material um pouco mais pesado do que o EPS, é um material muito mais leve do que o concreto em si. E ele também não tem função resistiva estrutural, né? Ele não resiste aos esforços estruturais, ele está ali só para dar o formato da laje, para dar a forma inteira. Então, da mesma forma, você pode retirar o bloco cerâmico depois da laje pronta, curada, do concreto curado, que não vai ter problema algum. A lajota cerâmica não faz parte do elemento estrutural, ela não faz parte do material resistente. Daí vem a dúvida, por que então que a gente não faz as vigas, nas obras a gente não faz as vigas em seção transversal I, a gente faz as vigas em seção retangular, em seção transversal retangular, pela facilidade de execução, somente por isso. Né? Você, em loco, quando você está executando uma obra, vai ser muito difícil você conseguir executar uma viga I, tá? Uma viga seção transversal I. As estruturas de aço, como são fabricadas, geralmente tem um ambiente de fábrica para ser executadas, elas são laminadas, né, ou dobradas. É mais fácil você fazer um elemento I, tá?
eu estou aqui falando, insistindo no elemento I, mas existem variações disso. Existe a seção retangular vazada, existe a seção C, 2C soldados. Então, existe uma série de variações disso aí. Tá? Estou falando a seção I, que eu acho que é o exemplo mais clássico. Tá? Mas, no concreto armado, a gente também tem a seção I. Mas isso é mais comum em estruturas pré-moldadas, onde você tem um ambiente controlado, muito mais fácil de se executar, com formas que você consegue conferir seção transversal I a um concreto armado. Em loco é praticamente impossível você conseguir executar esse tipo de seção. Então, somente por facilidade se utiliza a seção retangular. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostaram, curtam, compartilhem. Vocês podem sugerir aqui também nos comentários algum assunto, alguma dúvida que vocês tenham, tá? Alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou tentar responder aqui mesmo. Se tem uma sugestão para algum outro vídeo, também eu vou considerar também, ok? Então é isso, valeu e até a próxima.